tiramos todas as dúvidas. Alguém que queira ler um pouco cada um, se quiserem. Todo o módulo 2, você quer? O módulo 2 é. Tá, eu posso começar, depois a Acho que Jaine... do texto de apoio em diante. Do texto de apoio do em texto diante? de apoio. Tá, vamos lá, então. A Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, que fala sobre o Estatuto da Terra, diz que propriedade familiar é o imóvel rural que, direta e indiretamente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros. Tá, só um pouquinho. Estão lembrados qual é essa área? Estão lembrados que área é essa? Que ele diz aqui, numa área... que tem menos de 80 hectares, né, professor? Com área máxima fixada a cada região e tipo de exploração. É a área da pequena propriedade. De 1 a 4 módulos fiscais. De 1 a 4 módulos fiscais. Portanto, de 20 a 80 hectares aí em Lages. Tá? Dentro da região. Está entendido aí? Então, essa é a propriedade familiar. Vamos em frente. Página 5, Mirela. Então, vamos lá. Faz-se necessário destacar que o conceito refere-se à área máxima fixada para cada região e tipo de exploração. A propriedade familiar não é mero meio de subsistência do agricultor e sua família. Além disso, deve proporcionar uma renda diferencial ou um plus-valia que lhes possibilite um progresso social e econômico, aumentando assim sua riqueza, que, por sua vez, torna rica a nação. Para que se verifique a figura da propriedade familiar, é necessário que a área não supere os limites mínimos de extensão fixados para cada região e tipo de exploração. Isso significa que, para ser propriedade familiar ou de cultivador direto e pessoal, é necessário que a área máxima não seja superior ao módulo fiscal, variável por zonas e culturas. Tá, esse módulo fiscal aqui, lembro que ele está se referindo aqui, sublinhe esse módulo fiscal, se puderem aí, porque isso aqui, ele traz assim, mas ele tem um errinho aí, pode confundir. Então, pode pôr aí de 1 a 4 módulo fiscal. De 1 a 4. Bota embaixo assim, 1 a 4. Onde diz módulo fiscal. Ou seja, ou lá na frente, entre parênteses, no final da linha, né? Por zonas e culturas, 1 a 4 MF, módulo fiscal. Correto. Letra B, que esta área possa ser determinada pelas normas regulamentares do Decreto 55.891/65, em seu artigo 14. Tá, e se vocês... Esse livro aqui traz esse... Tá? O Estatuto da Terra, que é esse manual aqui, de onde foi tirado isso aí, traz esse artigo. Ele não tem nada de especial, ele vai tratar exatamente o que nós vamos ver a seguir. Tá? Se vocês forem lá, mas ele está lá, então é bom citar, se vocês forem pesquisar. Ele traz em detalhes isso. Em outras palavras, quanto à determinação do módulo fiscal, pode-se resumir esse tema da seguinte forma: a propriedade familiar deve ter, no mínimo, um módulo fiscal. Por sua vez, o módulo fiscal deve atender à subsistência e progresso social e econômico da família que explora a área com a ajuda eventual de terceiros, como visto acima. Assim, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, depois de estudar os tipos de cultivos e zonas típicas, fixa para cada região área mínima que atenda às expectativas dos proprietários. Para ser mais objetivo e prático, citaremos o exemplo da região de Lages, Santa Catarina. O INCRA fixou em 20 hectares a área mínima para o módulo fiscal. Para a região de Lauro Miller, fixou em 14 hectares. E para Joinville, foi fixado em 12 hectares. Então, para a região de Lages, o módulo fiscal é igual a 20. As propriedades familiares nessas mesmas regiões não podem ter área inferior ao módulo fiscal de cada região. Assim, a propriedade familiar é aquela que tem dimensão
não inferior a um módulo fiscal de cada região, e nessas condições absorverá a força de trabalho da família e lhe garantirá a subsistência e o progresso social e econômico, atendendo ao previsto no artigo 4º, e eu não sei se é inciso ou parágrafo 2. Inciso 2. Inciso 2 e artigo 5º da Lei 4.504/64. Esse artigo 4º aí, aquele inciso 2 é que está o tamanho da propriedade, diz o que é a propriedade familiar. Pequena propriedade, de 1 a 4 módulos fiscais. Tá certo. Nós já vamos ver à frente, pode seguir. O módulo fiscal serve ainda para classificar as propriedades pelo seu tamanho, se minifúndio, pequena, média ou latifúndio por extensão. Quer continuar, Jaine? Tá sem áudio? Não, pode continuar se quiser. Tá bom. Então, dessa forma, o artigo 4º da Lei 4.504/64, inciso 4º, define assim o que é um minifúndio. O imóvel rural de áreas e possibilidades inferiores à da propriedade familiar. Não resta dúvida que uma propriedade rural na região de Lages com área inferior a 20 trata-se de um minifúndio e assim não pode ser entendida como propriedade familiar. Artigo 4º, inciso 4º da Lei 4.504/64, diz que latifúndio é o imóvel que exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, a linha B desta lei, ou seja, área maior que 600 módulos fiscais. Então, e latifúndio por extensão, que é o único que tem aí a definição, mais de 600 módulos fiscais. Tá? É isso que diz lá nesse artigo, ele dá a dimensão, né? Tá? Vamos seguir? Pode ser, professor. Artigo 4º, inciso 1, imóvel rural. Prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar
que é o normal. Professor, Tu cultiva soja, feijão. eu tô Fala. perdido, onde é que o senhor tá? Não sei qual é a página que o senhor tá. No módulo 3 dessa apostila, tu tá com a apostila na mão aí? Página 6. Página 6. Tá. Diz módulo 3. Ah, tá, achei. Lá Obrigado. embaixo. Tá? Tá, obrigado. Sublinha a área aproveitável na segunda linha, lá no final. Área aproveitável. Nós vamos definir o que é. Aquela que é passível, que é própria, que permite a exploração agrícola, pecuária e florestal. Tá? Vamos guardar isso. Essa é a área aproveitável. Bem, quer continuar lendo para nós aí, alguém? Não se considera aproveitável. Então, não aproveitável. Ô, Nelly, tá fechado o teu microfone? Está fechado. Mas que beleza, só agora que você me avisa. Então, vamos lá. Não se considera aproveitável a área ocupada por benfeitoria. Só um pouquinho ainda. Só um pouquinho. Coloque ali onde não se considera aproveitável, logo à frente, põe assim, ó, não aproveitável. Nós vamos tratar, chamar de não aproveitável. Não se considera só aproveitável, então em cima nós já vimos que é área aproveitável, que é próprio para agricultura, pecuária e florestal, e aqui a não aproveitável, as que nós vamos ver agora. Então, não é considerada uma área aproveitável, ou é uma área não aproveitável, a área ocupada por benfeitoria. Tá, o que é benfeitorias? Vamos adiantar aqui, essa lei... Barracões, nós estamos falando em propriedade rural. Locais de depósito de agrotóxico, de diesel, local para guarda de máquinas e implementos agrícolas. Acho que é isso, né, professor? Então, olha aqui, ó, vamos deixar bem claro. Como nós estamos falando de área de solo, de terra. Então, é a área onde está a casa, moradia, se é que tem, galpões, né, para as máquinas, estrada interna dentro da propriedade, estrada que tu circula, tá? Mata de ciliar, APP, é ou não aproveitar. Esse é o item 2, né? Não, benfeitoria só nós estamos falando. Galpões, casas, açudes, um açude que não é para criação de peixes, né? Eu estava dizendo outra vez, não cria peixe, nem sereia, nem piranha, né? Só para beleza, então, né? Ou só para água para os animais. Se criar algum peixe com a finalidade econômica, aí já é aquicultura, aí já é granja. Tá? Não é o caso. Professor, dúvida. Se ele tiver peixe no açude, mas se for para consumo próprio, também entra nessa regra. Entra como benfeitoria. Aí é um açude, 2, né? Só não é aquele sistema todo. Por exemplo, se fosse bastante criação, pesca e paga, por exemplo, já não é agricultura. Agora, se ele emitir uma nota como que vendeu peixe, pronto, já entra na... Exatamente. Mas o que nós estamos, nós vamos entrar logo toda a propriedade tem uma característica, nós estamos vendo, daqui a pouco nós vamos falar em vistoria, que é um item lá da ementa, tá? Vamos falar em vistoria da propriedade. Então, quem entra dentro da propriedade e quiser olhar para ver, se o INCRA for lá fazer um levantamento querendo desapropriar, estamos examinando. Então, estamos que na função social vai levantar essas coisas que nós queremos, o que é benfeitoria. Casa, galpão, jardim, não é aproveitável para agricultura, pecuária e florestal. Quer dizer, está sendo ocupado na atividade rural, mas não na produção, aqueles itens. Não é na agricultura, não é na pecuária e não é no reflorestamento. Então, é não aproveitável para a agricultura. Né? É não aproveitável. Distinguir bem essas duas formas. Seguimos. Letra B. A área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente ou reflorestada com essências nativas. Área de preservação permanente, as APPs, e reserva legal, cadastradas no CAR. Tá. Então, se está cadastrada, para ti
dizer que tem essas áreas tem que estar cadastrada, porque se ela não estiver, ela vai entrar como agricultura. Tá? Nós já vamos ver o que vai dar de confusão depois disso aí. Tá? Então, o que é área não aproveitável? As benfeitorias, que nós já sabemos o que é. Tá? Você tem uma propriedade soma todas as áreas de benfeitoria, deu 3 hectares, por exemplo. Tá? Aí soma a área de preservação permanente, mais reserva legal, deu mais 20, 30 hectares. Certo? Então, essas são as não aproveitáveis. Seguimos. Letra C. A área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária ou florestal, declarada por órgão público responsável. Exemplo, EPAGRE Santa Catarina e EMATER no Rio Grande do Sul. Tá, esses órgãos públicos são os que valem para dizer que aquela área é imprestável. Por que ela é imprestável? Não é utilizada para nada, não é uma benfeitoria e não serve para agricultura, pecuária e florestal. Pedra, rocha, afloramento de rocha, né, ou outras finalidades que não servem. É impróprio para a área. Mas tem que ter esses órgãos, senão eu não posso, tem que ter essa declaração, senão eu não posso dizer. Quando eu digo não posso dizer, eu estou me referindo ao imposto territorial rural. Tudo isso vai na declaração do imposto. Tá? E o imposto, toda propriedade rural deve declarar esse imposto todos os anos. E para quem que declara? Para o Ministério da Fazenda, a Fazenda Federal. Diga. E esse imposto vai inserir sobre essas APPs, reserva legal, ou sobre uma terra improdutiva? Nós já vamos ver, isso vai interferir. Já vamos ver. Tá? Tem essas áreas, já dá para adiantar, não paga imposto. Bom. Então, se tu não tem ela declarada, ela vai pagar imposto. Entendi. Tu tem a área de APP, não declarou, não fez o cadastro, tu vai pagar imposto. E pior ainda, vai entrar na área não produtiva, já vamos ver lá. Lá na frente o que vai causar isso. Por enquanto, nós entendendo o que é não produtivo e produtivo, para poder depois selecionar. Tá bom. Seguimos. Outros dados da propriedade. O que é uma área efetivamente utilizada? É a área que está sendo explorada economicamente. Tá, sublinhe área utilizada. São 3 conceitos que nós já temos aí. Não aproveitável, aproveitável e utilizado. Olha a diferença. Daquela área aproveitável, o que é a área aproveitável? É aquela que reúne as condições necessárias para... Então, eu tiro não aproveitável, o que sobrar é aproveitável. Mas será que eu estou utilizando toda ela? Exato. Eu posso ter a área aproveitável e não estar utilizando. Subutilizando, no caso, né? Aí é que vem a função social da propriedade. Tá? Já começamos a ver que tem... Tá, então, sublinha essa área utilizada. Tá. Deixa-o efetivamente. Determinação da dimensão da propriedade rural através dos módulos fiscais. Agora nós vamos retomar aquele da pequena, média e tal. Vamos ver como é que se faz isso. Identificação da alíquota do ITR sem o benefício do incentivo fiscal sem desconto. Tá, isso é essa tabela aqui que ele está mostrando, ó, na página seguinte, ó. Tá? Na página seguinte, tabela. Mas, por enquanto, essa tabela não tem muita importância, só para a gente entender alguma coisa. Vamos seguir o texto de apoio. Texto de apoio. Procedimentos na aplicação prática dos conceitos acima referidos. Diante de um levantamento das condições de utilização de uma propriedade rural ou mesmo de uma vistoria oficial realizada pelos técnicos do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou pelas informações fornecidas pelo proprietário ou quem de direito está na posse da área para fins de declaração do ITR, que é realizado anualmente, obtém-se os dados da propriedade rural. Vocês viram que cada ano ele tem que informar isso.
O proprietário rural ou quem está na posse deve informar isso todos os anos. Quem não fizer isso, não vai ter financiamento, não vai fazer inventário, não vai vender, vai trancar, não vai conseguir fazer. Isso é uma das coisas que no inventário é coisa que atrapalha a vida de muita gente. O pessoal não fazia, faleceu lá o titular e os outros deixaram meio que abandonados, esqueceram disso, e aí tem que colocar tudo em dia. E tem multa, tem juro, tem... Tá? E não faz o inventário sem arrumar isso. Tá? Então, nós vamos ver que essa informação desses conceitos que nós vimos até agora tem que ser informado pelo proprietário. Cada propriedade tem suas características que ele vai informar. Tá? Vamos ver lá, então, agora ele vai pegar um exemplo bem prático. Área total do imóvel. Esse dado é obtido junto ao cartório de registro de imóveis do mesmo município onde se localiza a propriedade rural. No cartório, porque a escritura não é documento que garante o título de propriedade. Há que ser registrado no cartório de registro de imóveis. Então, a propriedade total que está registrada, está lá na matrícula, e está na matrícula, na escritura, e está registrada no registro de imóveis. Então, a propriedade está. Segue. Área não aproveitável. Como visto acima, é a soma das áreas que não se considera aproveitáveis, tais como áreas ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias, tais como casas de moradia, galpões para máquinas, mangueiras, açudes, água para animais ou como embelezamento, jardins e estradas internas da propriedade rural. Também se constituem áreas não aproveitáveis, áreas de matas ou outras vegetações ribeirinhas, ou seja, áreas que o Código Florestal determina que sejam APPs, ou áreas de preservação permanente. Mas, para isso, essas áreas devem estar legalizadas juntos ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Pelo novo Código Florestal, deve estar cadastrado no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Da mesma forma, a área de reserva florestal legal ou reserva legal deve estar delimitada e devidamente registrada em cartório de registro de imóveis, com todos os dados de localização dentro da propriedade e com aval do órgão ambiental no CAR. Essas áreas, quando fizer o cadastro, essas áreas não podem mais mover, não podem mais desmatar. Tanto a reserva legal nem como a área ribeirinha. É crime se fizer isso. Então, isso está bem determinado, está bem pelo CAR, o satélite está bem determinado em que partes da propriedade é isso. Né? Com o tempo, como nós já falamos, o pessoal do órgão ambiental não vai precisar perguntar quem é aquela propriedade. Vai lá pelos sistemas, está pegando fogo lá, o sujeito está desmatando e sabe de quem é, porque tem as coordenadas, tal lugar, né, pelo sistema identifica. E tem que registrar, né, professor? Oi? Tem que registrar essas áreas, né? Sim, tem que registrar. O CAR faz isso. Seguimos. Área aproveitável. Para se conhecer a área aproveitável de uma propriedade, é necessário que sejam somadas todas as áreas não aproveitáveis do imóvel, isso é, a soma das áreas com benfeitorias mais áreas de APP e reserva legal, devidamente registrada nos órgãos correspondentes. Exemplo, um imóvel rural tem uma área ocupada por benfeitorias igual a 3 hectares e área registradas em órgãos ambientais, APPs, de 7 hectares, mais área de reserva legal de 20 hectares. Essa propriedade tem 3 mais 7 mais 20, igual a 30 hectares de áreas não aproveitáveis. Considerando... É um exemplo bem prático aqui, que é uma área não aproveitável dessa propriedade aqui. Tá, seguimos. Considerando que o referido imóvel tem uma área total de 100 hectares e área aproveitável desse imóvel vai ser igual a 70 hectares, pois 100 hectares da área total menos os 30 hectares das áreas não aproveitáveis resultam em 70 hectares. Tá? Ficou claro aí o que é uma área aproveitável? Como é que se determina? Isso. Pega a primeira não aproveitável, nós não estamos falando de utilizada, estamos falando de aproveitável. Agora que vem a utilizada. Área efetivamente utilizada. A área utilizada é obtida somando-se às áreas que estão sendo cultivadas dentro da referida propriedade. Assim, 10 hectares com soja, 15 com milho,
5 com pastagens para animais e 20 hectares com reflorestamento de pinheirinho americano. Temos, então, 10 mais 15 mais 5 mais 20, que são iguais a 50 hectares. Essa é a área utilizada dessa propriedade. Tá, tu viu que a área aproveitável é quanto? A área aproveitável é 70 hectares. 70. A área utilizada? 50. Então, ele não está utilizando toda a área aproveitável. Ele deixou 20 aqui que podia cultivar e não está cultivando. Viram isso? E isso entra na questão da função social? Isso entra no imposto e na função social. Daí o INCRA pode se apropriar, né? Isso aí é que vai permitir ou não desapropriar. Vai ter que pagar, né? Se desapropriar, paga-se. O INCRA... Professor, uma dúvida. Seria por isso, então, que tanta gente planta tanto pinheirinho americano? É mais fácil, né? Para tu não ter... O que eu vou te dizer? Cada região tem um tipo de cultura, né? Por exemplo, um terreno muito acidentado, por exemplo, você não pode plantar soja, porque aí a máquina não sobe, não tem condições. Então aí planta pinheiro para não deixar sem nada. Você fica 20 anos sem se incomodar praticamente com a função social, né? Também. Tu planta uma vez, tu está utilizando uma área, se ela é aproveitável, só que se ela tiver mais que 45 graus o declive, muito acentuado, quer dizer, 45 graus é meio de 90 graus é perpendicular. Então, 45, mais que 45 não devia cultivar nada, tem área de APP. Mas, se já está cultivado, mas estamos entendendo aqui o que é área aproveitável, o que é área utilizada, o que é área utilizada, aproveitável e não aproveitável. Isso aí é o que vai esses conceitos a gente tem que ter bem claro para poder entender como é que vai chegar a função social da propriedade. A área de pastagem, professor, é considerada uma área aproveitável? Pecuária, agricultura, florestal. Pecuária para animais. Então, pastagem pode ser cultivada, natural, é considerada cultivada ou nativa. Tá. Se você, na nossa região aqui, se você tem essa área cercada com cerca de arame, né, é porque tu tem animais que estão lá, porque a pessoa não deixa o animal solto, porque ele vai tomar conta, né, das plantações. Então, é fácil identificar qual é a área de pastagem, mas é utilizada. Florestal tem pinos, tem eucalipto, está contando também com a área florestal. Uhum. Agricultura aí pode ter pode ser trigo, pode ser soja, cevada, enfim, qualquer. Aí tem que diferenciar. Por exemplo, pinos é um reflorestamento, é uma cultura perene. Alfafa é uma cultura perene, maçã é uma cultura perene, quer dizer, tu planta uma vez e colhe várias vezes. Não é como soja e feijão que tu planta no mesmo ano tu colhe. Então, é considerado culturas anuais. Isso não é do direito, isso é da agricultura, só para entender. Seguimos. Módulo fiscal. Conforme o artigo 50, parágrafo 3º da Lei 4.504/64, o número de módulos fiscais de um imóvel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do município. E agora, nesse exemplo que nós vimos fazendo, já vamos fazer esse exercício. Que tamanho é essa propriedade? Ela é média, pequena? Esse exemplo nós estamos fazendo aí. 70 hectares, né? Nós vamos considerar, no exemplo que o senhor deu, né? Como área? Como área aproveitável. Né? O total da área aproveitável é 70. Ele vai estar dentro daquele de 1 a 4 módulos fiscais, da pequena propriedade. 570 eu faço o que com ele? Diminui o valor das áreas, divide pela área... Não, 70 já é a área aproveitável, né? Tá, divide por... Total. Divide por 20? Do município. Por 20. Por 20. Divide por 20. Vai dar o quê? 70 por 20. Vai dar 3, alguma coisa. 3,5. Tá? Então, esse 3,5 aí é o módulo fiscal. Certo. Que propriedade é essa? Ela é pequena propriedade. É pequena propriedade.
Tá? Vocês estão vendo aí o exemplo que eu estava dando? Tá, então vamos seguir aqui o que ele está dizendo. Então, já foi visto acima, no módulo 2, que o módulo fiscal do município de Lages é igual a 20. Assim, dividindo-se a área aproveitável do imóvel por 20, teremos o número de módulos de cada imóvel rural. Nas prefeituras de quase todos os municípios brasileiros, existe uma representação do INCRA, que pode fornecer o módulo fiscal daquela região. Brasil, Estatuto da Terra, 2006. Tá? Então, estamos entendidos? Se você, onde você estiver no Brasil, tem uma prefeitura, qual é que é o módulo fiscal aqui da região ou do município? Pessoal, onde é que é o INCRA aqui na prefeitura? Eles vão dizer, vocês vão pegar isso e vão fazer. Então, vamos exercitar isso agora aqui no modelo. Vamos ver se a gente acerta o exercício aqui. Questões objetivas. Antônio tem uma única propriedade no município de Lages, com área total do imóvel de 120 hectares, que está sendo utilizada da seguinte maneira. Área com benfeitorias, 4 hectares. Área de APP, 6 hectares. Área com plantio de culturas anuais, 30 hectares. Área com pastagens natural, 20 hectares. Área com reflorestamento por plantas exóticas, eucaliptos, 30 hectares. Com base nos dados acima, assinale a única alternativa correta. A área efetivamente utilizada dessa propriedade é de 50 hectares. Vamos fazer o exercício para a gente ir respondendo? Vamos ter que fazer para marcar a alternativa certa. Uhum. Vamos tentar fazer aí, se vocês conseguirem fazer aí. Então, 120 menos 10, 110. Dos 110, ele está usando 60, 80. É isso, professor? Vamos ver. Então tem 30 hectares não utilizados. Mas, né? primeira coisa que nós devemos fazer, o que é aí? É as APPs e as áreas de reserva legal. As áreas não aproveitáveis. Certo? Quais são elas? Quantos tem? 10 hectares. 10 não aproveitáveis. Tá. Qual é o total do imóvel? 120. Menos 10. 110. E essa é o quê? 110? É. É a área utilizável. É a área Aproveitável. Aproveitável, perdão. Aproveitável. Aproveitável. Então já temos duas informações. Certo. Anote do lado. Área aproveitável, Uhum. 110. Área não aproveitável, 10. Isso. Tá? É o que nos interessa. Falta o quê? Área utilizada agora. Tá, 80 hectares, né? 30 mais 20 mais 30. Isto, porque tem agricultura, pecuária e pastagem. Isso. 50, 80. Tá? Então, 80 é a área utilizada. Isso. Tá? Ele pergunta o quê? Com base nos dados assim, será a alternativa correta. A área Vamos lá. efetivamente utilizada dessa propriedade é de 50? Não. Não, nós achamos quanto? 80. 80. Estão acompanhando aí todo mundo? Positivo. Tá? Então, alternativa segunda. A A área não... não aproveitável do imóvel é igual a 6 hectares. Errado. Errado, é 10, né? Isso. Tu vê, ela não está errada, é uma das partes, mas é a soma total. A área aproveitável do referido imóvel é de 110 hectares. Tá certo. Positivo. Oh, certo. Então, essa é a alternativa correta, podemos marcar. A área aproveitável do imóvel é de 80. Não, a utilizável. A utilizada aqui é 80. Se tivesse utilizado e fosse marcar duas corretas, seria essa. Daí era certo. Tá? Vocês estão todo mundo entendendo isso? Eu estou muito surpreso. São gênio, tudo gênio. Estou assustado. Vocês daqui a pouco vão saber mais que eu, bem ligeirinho. Ah, demora. Que bom. Número Agora, 2. Ainda com base nos dados do imóvel acima, marque a única resposta correta. O número de módulos fiscais dessa propriedade é de 6 módulos fiscais. Então, se a área aproveitável é de 110, se nós considerar os 20 hectares, né? Que correspondem ao módulo de Lages, né? É isso, sim, né? Dá 5, alguma coisa, né? Então, com base, essa propriedade é de 6, está errado. todo mundo viu que não é?
Não, na verdade, ela tem 6 módulos fiscais, né? Não, mas ela está perguntando... 110 dividido por 20. Marca, a única resposta certa. O É a número área de módulos fiscais. aproveitável. A área aproveitável total dividido pelo módulo fiscal do município. A aproveitável não é a área total do imóvel. É que o módulo O fiscal 110 é isso. aproveitável. É o 110. Então, por 110 dividido por 20 Quer ver, Márcio? Lê ali Daí em não cima, dá 6. na página não 8. dá lê em 6, cima. dá 5 e alguma coisa, né? Exatamente, daí não é acima, daí tá errado. Dá 5,5. Isso, então tá errado, Então, né? Então está errado. Ah, é verdade, 5,5. Tá. 2. Então é pela Essa- parte utilizável, né? Isso. Aproveitável, não é Aproveitável, utilizada é 80. É aproveitável. Tá, Vocês viram como é fácil de se confundir aí? Tem que cuidar isso, né? É. E qual é que é aproveitável? Tira do total as não aproveitáveis. Essa que divide para o número de imóveis. A utilizada é para outra coisa. Vai vir lá na frente. Tá, então, item 2. Essa propriedade tem 12 módulos fiscais. Já vimos que não. Já vimos que não, né? Errado. Tem 5,5, alguém disse aí, né? Pelo número de módulos fiscais, essa é uma pequena propriedade rural. Tá errado também, né? Tá errado ou não? A Não é de 1, é pequena é 4? até 4, né? É média, está acima de 4, tem 5,5, né? Passou de Isso. 4, então Passou. não é pequena. Pelo número de módulos fiscais, essa propriedade é um minifúndio. É a que sobrou. Na verdade, por isso eu fui por eliminação. Não, nenhuma tem lógica. Não é também, né? A lógica é a dos 6 módulos fiscais. As outras nem confundem, porque Isso aqui é para... Pegadinha, né, a professor? mais Não tem nenhuma, correta, né? está certo, tu tinha feito tudo, está certo, aqui se aproxima mais, na verdade não tem nenhuma correta, né? E isso aqui, como é exercício, a gente faz essas coisas assim para evitar o chute, né? Para a pessoa... Pois é, mas se caísse uma questão dessa na prova, a gente deixasse em branco. Não, na prova não Ponto de graça. Ponto de graça daí. Não, na prova não. Na prova não pode fazer isso, né? Isso aqui a gente faz para obrigar o aluno a ir atrás, para discutir com o professor, e aí o outro lá, assim, dá 5,5, não dá 6, o outro lá era 6, e ele estava certo lá, o Davi, né, disse que era 6, porque estava mais próximo, já tinha ido longe demais. Não, é que ele pegou simplesmente e dividiu os 120 hectares por 20, que é o módulo fiscal, e obteve mas aí também essa resposta leva a isso, né? Favorece esse tipo de coisa. Mas eu acho que quando a gente viu o módulo fiscal, faltou essa observação, né? A questão da aproveitabilidade da terra, né? Aqui, na verdade, eu queria colocar mais um item, né? E aí a gente não colocou. Botávamos parecido, ia colocar mais uma alternativa aqui, que seria os 5,5, né, por último. Mas pode colocar logo abaixo aí, dividiram, quanto é que dá? 110? Então, o número de módulos fiscais é de 5,5, né? 5,5, bota na frente ali, ó. Professor, só para finalizar, porque daí agora me deu uma confusãozinha. Eu fui loiro um dia. Então, se eu tenho 40 hectares, eu teria 2 módulos fiscais. Se desses 2 módulos, desses 40 hectares, 22 não forem aproveitáveis, então, na verdade, eu tenho um módulo fiscal. Menos de um, aliás. Sim. É isso que eu não tô. Que no início o senhor tinha explicado para a gente como um total, entendeu? A extensão total, né, da propriedade. É isso que ficou meio. Que era produtivo ou não. Agora nós estamos vendo se é produtivo ou não. E aí, ó, isso que tu está levantando aí é o argumento que vocês, o dia que forem trabalhar, o dia que forem advogar sobre isso, e o INSS
e o banco lá, enfim, todos os benefícios do agricultor. Não, mas tu não é minifúndio. Ou lá na faculdade eles classificam, como lembro o exemplo que eu dei no primeiro dia, da Bolsa. Ah, mas esse agricultor é grande porque ele tem uma... Só que vai ver tudo improdutivo. Não aproveitável. Tá? Tu tiras não aproveitável, mas a PP não sobra nada, é um minifúndio. Vocês viram? É isso que eu ia chegar, né? Dá menos de um módulo, ele é um minifúndio na prática. Então eu tenho que pegar e descontar aquela parte que não é produtiva. Pelos módulos fiscais, tu tira, não é bem produtivo, é não aproveitável, vamos chamar. Tá? Porque é produtivo, depois nós vamos ver, tem outro conceito que nós vamos ver. É não aproveitável, quer dizer, tu tiras não aproveitáveis, o cara tem 100 hectares, mas tem 60 de não aproveitável. Entre a PP, banhada, ele não pode mexer, e aí sobra só 40. Dessas 40 ele vai cultivar, ele é o quê? Se tem mais moradia, tem mais outras finalidades lá. Né? E aí é um minifundiário, quer dizer, não está atendendo. Mas o conceito de minifúndio é aquele outro, por isso que a gente vai aos poucos. Tu já tem um pulo muito grande aí para o nosso entendimento, tu já está lá na defesa do agricultor. Esses argumentos que tu está usando aí é que eu espero que um dia você se alerte de defender o agricultor. Ah, mas a escritura dele aqui, ele é um grande produtor, tem 60, tem 80, tem... é um médio para o grande, que nem existe, mas vamos dizer, é médio. E aí nesse caso, eles estão levando só em consideração a área total. A área de registro em cartório, né? Exatamente, que a área total não vem embora. considerando as áreas... Vocês estão vendo a importância de dominar esses conceitos aí? Lembro do exemplo que eu dei da menina lá que tinha perdido a bolsa, foi uma coisa parecida. Não queriam dar bolsa porque era um produtor grande, nem sabia o que era grande e pequeno. Mas está muito bem colocado aí. Eu estou vendo que vocês estão ficando espertos demais, já estão lá no fim do conteúdo, já estão utilizando os conceitos para defender. Eu dei uma olhada ali, a área aproveitável bem destacado, digo, opa. Que bom que viram a diferença, então, a possibilidade das pessoas que não conhecem fazer essa confusão que está fazendo, chamar de grandes proprietários e o cara é minifundiário. Nem pequeno não é. Ou seja, o que vai definir a quantidade de módulos fiscais são todas essas variáveis aí. São as aproveitáveis pelo módulo fiscal do município. São as áreas. E aí, cuidar. Em Lages é 20, mas se nós temos lá em Florianópolis é 7. Se nós temos em Joinville é 12. Né? O módulo fiscal do município. Aí vai aumentar, o tamanho da propriedade fica pequeno. Então, tem que cuidar dessas coisas, que as pessoas confundem isso de cada região. Tá muito bom. Foi boa essa colocação de vocês. Se os outros entenderem, eu entendi bem o que ele falou, mas tomara que todo mundo tenha entendido bem o que o Márcio está levantando aí. Mas é bem assim mesmo. O que nós paramos aonde? Nós paramos na questão subjetiva, professor. Então vai lá. Descreva os procedimentos passo a passo para se saber o número de módulos fiscais de uma propriedade rural no município de Lages, em que o módulo fiscal do município é de 20 hectares. Como é que vocês escreveriam isso para quem não entende nada? Alguém pergunta, como é que eu sei qual é o número de módulos fiscais? Como é que eu faço passo a passo? Onde é que está a lei que diz isso? Aqui, ó. Essa leizinha aqui... Lei 4.504/64, né? Aqui no artigo 50, aqui, ó, onde tem essa tabelinha aqui, ó, nessa página da leizinha, aquela ali, ó, aqui do lado, ó, parágrafo 3º aqui. O que você tem, professor? Aqui explica o que tem que escrever ali. Vamos ver se tira daqui a resposta. Deixa eu ver aqui, eu tenho esse estatuto aqui, peraí. A pergunta é, descreva passo a passo como que se obtém. O que eu tenho que achar primeiro para descobrir o número de módulos fiscais? Área aproveitável. Achar o número de área aproveitável dentro da propriedade. Como é que eu faço isso? Retiro as não aproveitáveis, né, do total ser aproveitável. Divido o total de área aproveitável pelo módulo fiscal do município, eu vou encontrar o número de módulos fiscais. É isso que tem que escrever.
Simples assim. Bote a fita aí, professor, não entendi. Acha a área aproveitável e divide essa área pelo Não. número de módulos fiscais do município, né? Isso. Como ali, eu fiz assim, eu não sei se está certa a colocação. Obtém um valor total de área aproveitável e divide pelo valor do módulo fiscal de cada município, que é Tá designado. perfeito. Tá Bem, exato, Xavier. bem claro. Se tu sabe como obter a área aproveitável total, Tirou 10, Aine. é bem assim mesmo. É isso aí, isso é dela o conceito, é isso que eu quero, né? É isso que vocês precisam ter. Né? Resumo da forma. A Ingrid conseguiu entender, Ingrid? Consegui sim, professor, obrigado. Então, tu tem que cuidar a área aproveitável. Como é que o que é uma área aproveitável, né? Que é aquela que é passível de exploração agrícola e pecuária. Como é que eu obtenho ela? Tirando a não aproveitável, que é do total, né? Tira do total a não aproveitável, o que sobra é aproveitável. É essa aí que eu vou dividir pelo município, pelo módulo fiscal do município. Aqui no parágrafo 3º ele está dizendo isso, nesse aqui, ó, do artigo 50. O que ele diz aqui? O número de módulos fiscais do imóvel rural será obtido dividindo-se a área aproveitável total pelo número de módulos fiscais do município. Tá, é isso aí que eu tenho que tirar direto. A outra questão? Quais os procedimentos para se conhecer a área efetivamente utilizada de uma determinada propriedade rural? Isto. Subtrair as áreas não utilizadas, né, professor? Não. Da área total, né? Área Eu fiz assim, utilizada, é só Para somar. exploração agrícola, pecuária e florestal, né? Soma essas aí, exatamente. várias Se tiver as três, soma as três. Se tiver só duas ou só uma, pode ter só uma? Pode. Pode ser só campo, né? Pode ser só pastagem. O sujeito não planta nada, só cria. Então, só tem uma casinha lá, ou nem casa tem, só tem a área da APP. Né? Eu não coloquei aqui reserva legal ainda, porque estou pegando a propriedade pequena e média, mas a reserva legal nós vamos fazer logo na frente. Então, tem que somar também com não aproveitável. Mas ele pergunta qual é os procedimentos para você conhecer a área efetivamente utilizada, né? Exatamente. Então, para você conhecer a área utilizada, você tem que saber o tamanho da propriedade, retirar as áreas não utilizadas, verificar o que ele efetivamente produz, para daí ter essa área, né, professor? Sim. Não é diferente disso. Vamos fazer um outro exercício, vocês têm como anotar aí? Tem. Então, vamos fazer um que eu vou criar agora, uma outra propriedade. Pode falar. Área total, 300 hectares. 320. 320 hectares. Tá? Uhum. Benfeitorias, 5 hectares. Tá. APP, 18 hectares. Tá. Reserva legal, 60. Ô, professor, deu uma travadinha aqui, o senhor me desculpe, mas tem como repetir? Tem. 320 área total. Tá? Benfeitoria 5, APP 18 e reserva legal 60. 62. Aumentou 2 nesse inteirinho aí. Está crescendo. Tá? Tá. E aí, 10, 15... 85. 85, tá. 320. 235 já deu. Tá bom. 235, então. 200 mais 200 hectares de campo. Pastagem. Tá. Tá. Agora, qual é a área aproveitável, qual é a área não aproveitável e qual é a área utilizada dessa propriedade? Quanto que é de APP mesmo?
De É aproveitamento APP 18. 18. Tá. Área total, 320. Área não aproveitável, 85. Área aproveitável, 235. Utilizada, 200. Isso aí, eu também fiz assim. Eu Todo também. mundo conseguiu esses resultados aí? E subutilizada vai ser 35 daí, né, professor? Eu acho que a Ingrid não conseguiu. O teu olhar, eu vi que não. Esse teu olhar aí não inspira confiança de quem sabe. Vamos lá. O que você pergunta? Área... Tu pegou todos os dados aí? 320, 5, 18, 62. Tá, então, o que eu tenho que fazer primeiro? Somar as não aproveitáveis. Quais são as não aproveitáveis? 5, 18. APP 5, e reserva legal. Soma essas aí, deu 85. 85, não é isso? Isso. Isso é o quê? Área não aproveitável. Então, já bota lá na pergunta. Área não aproveitável é NP, NA, não aproveitável. NA, que é não aproveitável, 85. Área aproveitável, 320 menos 85. 235. 235. Área aproveitável. Que é a área que eu vou ter que dividir para obter os módulos fiscais. Podia agora a próxima pergunta é isso aí. Quantos módulos fiscais tem essa propriedade? 11,75. 11,75. 11 é uma pequena, média? É uma grande. Será? Eis a questão. Eu não lembro mais a Ela classificação. não passa De 1 a 4, daí uma vai até propriedade. 15, né? Aquela que vai até 15 é média propriedade. Média propriedade. Média propriedade. Média. 4 a 15 é média, e tem 11 está dentro da média. Média Professor, mas aqui em E o Largo, grande não tem. Grande não tem. Então, como é que seria? O que ela seria? Pequena propriedade. Não, é uma média Média? propriedade. média. Média? Vamos ver que agora Ela que não entendeu está mais. 4 a 15, né? Ela tem 11. É Ela média? tem 11, então é média. De 4 a 15 modos fiscais, é média. Professor, mas isso é aqui em Lages, né? Sim, Considerando Laje. sim, se muda de local, já muda tudo. Se fosse Joinville, seria quantos modos fiscais? Quanto que é o módulo fiscal lá? 12. Quanto que ela... Quanto? 12? 12, Daí, aham. daí dividiria 235 por 12. 19,58 ia dar, daí. Aí ia ser. Aí sim, já seria Daí seria uma grande, daí. grande Aí seria o quê? propriedade. O grande não existe. Seria o quê? Latifúndio? Latifúndio, é. Latifúndio, Isso aí. não por extensão, porque não tem os 600 módulos. Uhum. Seria o latifúndio por exploração ou empresa. Empresa, né? Não sei ainda. Por que é empresa? Ainda não sei. Não chegamos lá ainda. Tem que declarar isso, a empresa. Como é que eu sei se é empresa ou se é latifúndio? Por extensão, eu sei que não é. Por quê? Porque não tem 600 módulos, certo? É porque ele está usando 200 hectares, né? Ele está produzindo quase na carga máxima, então é uma empresa. Chegou bem perto essa expressão aí, eu não conhecia a carga máxima, mas gostei. Mas gostei muito dessa carga máxima aí, tua. Gostei muito. Carga máxima, quer dizer, ele podia estar usando 235, está usando só quantos? 200. 200. Isso aí é que vai dizer se ele cumpre ou não a função social. Tá, mas aí a resposta para essa questão seria? Calma, vamos devagar. Senão, vamos devagar. Vamos fazer mais um exercício. Tá? Esse aqui está resolvido, a Ingrid, que estava em dúvida. Bora lá. Melhorou, dominou mesmo, tem que dominar bem. Márcio, quer dizer alguma coisa ou não? O Márcio já está lá na frente. Tranquilo. O Márcio já está advogando lá, por favor. Já está dominando, já está usando as teses de defesa já.
É que eu gostei da matéria. É boa. Tá, vamos fazer outro exercício, então. Manda lá. Área total, 600 hectares. Tá. Benfeitorias, 6 hectares. Tá. APP, 24. Reserva legal, 120. Por que eu ponho 120 reserva legal? Porque a reserva legal, aqui no extremo sul, é uma coisinha de ambiental agora, mas no cadastro ambiental rural está ligado uma coisa com outra. Então, vamos saber. A reserva legal aqui no sul do país é 20%. Todo agricultor tem que deixar, se ele não tem área ribeirinha, não tem áreas, ele tem que deixar daquela que ele cultiva 20% sem mexer, para reflorestar naturalmente, voltar a ser mato novamente. 20% da propriedade dele. Não importa aí se é aproveitável, se é não aproveitável. Se ele não tem não aproveitável, ele vai ter que usar a aproveitável dele, certo? Isso é reserva legal. Por isso que 120 dá 20% de 600, se vocês forem fazer o cálculo. 6, 12, né? Então, 120 hectares aqui é reserva legal, saibam que é 20. No Cerrado é 35%. Na Amazônia Legal, são 80% que ele tem que deixar. Ele aproveita só 20%. 80%? Você sabe o que é a Amazônia Legal? Que tamanho ela tem? Quando se pegue um mapa um dia para curiosidade, bota no Google de vocês aí, pede lá exatamente isso. Se você tem celular aí, faça isso agora. Põe lá. Qual a área? Não, só põe assim, ó. Amazônia Legal. E aí bota no mapa lá do celular e olhe para você ver. Ou no computador mesmo aí, estou na internet. Amazônia Legal, estados, bota no mapinha lá e olhe quais estados da Amazônia Legal. É quase a metade do país. Não é a área úmida, aquela ribeirinha lá do Rio Amazonas, não, é muito mais que isso. É Mato Grosso, é Acre, é Tocantins, é Pará, pedaço do Maranhão, Roraima, Amapá, Rondônia, tudo isso é... É porque quando o pessoal fala da Amazônia Legal, a gente pensa que é a área florestal lá da Amazônia, propriamente dita. Não tem nada a ver. Mato Grosso, né? Tocantins, Pará. Mato Grosso, entra inteiro, Acre, Maranhão, Amazonas. Maranhão, pedaço do Maranhão, Pará inteiro. Roraima. Tu olhou no mapa aí o quanto toma? Tô olhando o mapa, né? Dá 5 milhões de quilômetros quadrados. O país, 5,5. Tá? 9 estados, né? 9 estados pega. Isso é a Amazônia Legal. Então, quando o pessoal confunde isso, dá uma notícia e não explica isso. O Mato Grosso, mais da metade do Mato Grosso está cultivado faz anos. Né? Ou pecuária, ou agricultura. Aí bota um fogo lá, a Amazônia está queimando. Aí bota um fogo lá no Pará, que metade... Lá a Amazônia está queimando. A impressão que se tem é que a Amazônia lá está matando os elefantes, matando os girafas. É que o pessoal pensa que tem lá. É tanta confusão que faz sobre isso. Então, nessas regiões aí, vejam bem, ó, nessas regiões aí, 80% o cara tem que deixar em mato, só usar 20%. E isso aí está criando uma confusão que o pessoal não está aceitando. Você comprou como área para cultivar e está cultivando toda ela, e aí ou deixa 20% lá de mato, ou as áreas ribeirinhas, e tem que, na verdade, cultivar só 20%. Então, Está invertendo a lógica, né, professor? Está fora da lógica. Então, tem umas invertendo, coisas... né?
o Cerrado, aí pega Cerrado, um pedaço do Mato Grosso, um pedaço do Pará, e aí Rondônia também pega Cerrado. Pega Pantanal ali no Mato Grosso, um pedaço do Pantanal. Quer dizer, pega três biomas diferentes, a mata úmida, Cerrado, né, e o Pantanal. Isso tudo está dentro da Amazônia Legal. Bom, lá na Amazônia está 80, no Cerrado 35 e aqui 20 tem que deixar de reserva legal. Essa é a lei. Tá. Vai dar muita confusão. Então, por isso que nós estamos deixando esses 20 aqui. Né? Continuando ali. 600, tá, 120. Agora, vamos botar... Ele tem... Quanto dá isso aqui? 150. 150 para 600, sobra 450. 450 aproveitável. Então, ele tem 350 de pastagem. Pastagem? E 30 de pinos. Reflorestamento de pinos. 350 de pastagem, né? Isso. E 30 com pinos. Ele tem 430 utilizados. Qual é a área não aproveitável? 20. Oh, Ah, perdão. A área não aproveitável é 150. todo mundo achou? Sim, e 380 de aproveitável, de produtiva, né, que ele está produzindo. Não chamamos ainda de produtiva. Não chamamos de produtiva. Vamos chamar de quê? Professor, Ah, só repetindo, de pastagem é 350 e de pinos é quanto? 80? 30. Ah, 30, eu marquei 80 aqui. Tá. Utilizável. Uhum. Utilizado. Utilizada. Utilizada é? 380. Tá. 70. E a aproveitável? Aproveitável é 450. Tá. Todo mundo achou isso? Positivo. E conseguiu achar? É? Quem mais? Davi? Sim, senhor. Jefferson também achou? Jair está lá na frente já. Bom, então, quantos modos fiscais tem essa propriedade? 22,5. Ela é pequena, média, latifúndio, empresa? Latifúndio. Latifúndio. Latifúndio, acho que por extensão, né? Não, por extensão não, porque tinha que ter 600 modos fiscais, não tem. É, tá certo. É, ela vai ser Ou é empresa ou é latifúndio por exploração. por exploração, né? Vamos ver, não sabemos ainda. Eu não sei esse coisa ainda também. Tá, agora é isso que nós vamos avançar mais aqui para entender isso. 21 e 42. Eu vou só falar, vamos ficar para nós, no módulo 4 nós vamos ver isso. Ah, tá. Vamos deixar assim para a gente avançar depois. Tá, eu vou só resolver essa questão aí, vou tocar no assunto, mas... Vou tocar no assunto. Isso aqui nós vamos repetir várias vezes. Acharam, então, 150 área não aproveitável, 380 área aproveitável, Não, área aproveitável foi de 450. Área utilizada, perdão. De 380. Eu que raspei aqui. Não, Confunde, né, professor? Oi? Confunde, né? Eu quer mexer com o pessoal que está atento aí, ó. Entendeu? Não, 450, então, coisa boa quando é assim. Não, professor, para aí. E aí, o bravo é quando engole tudo. Assim é que é bem bom. Tá, então, quantos módulos deu? 22,5. 22,5. Tá. Ela é ou empresa ou latifúndio. Se a concepção de para a empresa você tem que chegar a 600, né?
Tá, mas por exploração nós sabemos que não é. Então, eu vou pedir para vocês olharem aqui, ó, na página desse materialzinho aqui, das poucas folhas, na página 5. Na 5. Justamente que eu deixei para cá. Tá, já. O que tem na 5? Tá, antes, essa lei aqui, ó, é a Lei 8.629. Ela diz o que essa lei? Serve para quê? Ó? Esta lei regulamenta e disciplina disposições relativas à reforma agrária previstas no capítulo 3, título 7 da Constituição Federal, tá? Que é aquela coisa que eles são suscetíveis de desapropriação 184 da Constituição. Essa aqui, lei regulamenta. Então, lá na página artigo 6º dessa lei 8.6, lá na página 5, lá quase no final, na metade da folha, lá aqui, ó. Tá? Artigo 6º, Achou. viu aí por que eu estou dizendo? Não falo na palavra produtiva, que agora aqui ele começou a falar na produtiva, é outra coisa, não é cultivada, não é utilizada, é produtiva agora. Agora, essa produtiva é que vai dizer se ela é uma empresa ou se ela é um latifúndio por exploração. Tá? Vamos ver o que diz aí. O artigo 4º ali, professor? 6º. Eu não achei. Quem achou pode ler, por favor, que eu... Considere-se propriedade produtiva aquela que, explorada econômica e racionalmente, atinge simultaneamente grau de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão federal competente. Tá, olha aí. Vou sublinhar o quê? Considera-se, vou bem pausado para nós destacar o que interessa aqui. Considera-se propriedade produtiva aquela que... Então, produtiva já, vamos sublinhar o produtiva. Por que eu não estava querendo que você usasse essa palavra produtiva lá atrás, quando era utilizada? Ela vai começar a fazer diferença para nós agora. Agora, quando vocês ouvirem o noticiário, vão dizer, mas, esse cara aí não conhece agrário, está falando bobagem. E o que falam de bobagem? As pessoas não sabem. Tá? Produtiva, então. Sublinha quando é que ela é produtiva. Explora econômica e racionalmente atinge simultaneamente, quer dizer o quê? Ao mesmo tempo, né? Então, produtiva simultaneamente, sublinha. Graus de utilização da terra. Então nós temos esse grau de utilização também, GU. Então nós temos lá área aproveitável, não aproveitável, utilizada e GU. O que é GU? Grau de utilização. Mais GU. Qual é o GU dessa propriedade? Desculpa, não entendi, professor. Qual é o GU? Qual é o grau de utilização? Esse que vai definir se ela é uma empresa ou se ela é... Ele está dizendo ali no artigo 6º, né? Mas como é que sabe? Fixados, Tá. estabelecer... Então, o que você sublinha? Tá? No artigo 6º. Está aqui embaixo. Considera-se propriedade produtiva aquela que é explorada econômica e racionalmente atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração. Grau de utilização da terra. Grau de utilização. Deverá ser superior, igual ou superior a 80%. Nesse caso é, né? Aí que está. Vamos ver se é. Se ele é superior, ela atinge. Vamos ver. Ela tinha ali 450. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Ela tinha 450. Desses 450, ela utilizou 380, né? Exatamente. Vamos ver a proporção. Se 450 é igual a 100... 380 é igual a X, né? Daí a gente acha, né? 360 hectares.
para atingir Não. 80%. A resposta vai dar em... Como é que é? Ele tem que utilizar 360 hectares para utilizar 80% do... Mas faz o quanto... E ele está utilizando quantos? 380. 380, está utilizando mais, professor. Está utilizando mais. Tá. Tá, mas o que eu quero saber... Aceitável, né? O que eu quero saber é o percentual. Porque aqui, era isso que eu estava vendo. se ele está atingindo 80%, se está utilizando a área aproveitável 80% ou mais. Está utilizando mais, né? Mais de 80. Mas deve ser mais de 80 se ele achou 360. Então, é por aí que eu vou calcular. Se ele atingiu mais, ele é o quê? Produtiva. Sim, 80 ou mais é produtiva. sim. Tá? Isso dá para ver aqui embaixo. Ele fala bem como é que faz isso. Tá? O grau de utilização da Mas aí a terra... resposta para isso seria, ela é uma empresa por exploração, né? Não, se ela atinge os 80, ela é uma empresa rural. Pois é, uma empresa. Só uma empresa. Só se ela empresa. não atinge, é o latifúndio por exploração. Ele não atingiu, é o latifúndio. Então, ela é uma empresa rural. Quanto ela deu? 80 aí? Deu mais, né? Qual é a área aproveitável? A área aproveitável é 450. 450. A aproveitável. 450 é 100%. Utilizada é 380. 380 vai ser X. Isso. Então, 380 vezes 100 dividido por 450. 3.800 dividido por 450, né? Deu quanto? 84,4%. 84%. Então, atingiu ou não atingiu o índice previsto na lei? Atingiu mais de Que era 80. quanto? Que era 80. Então, ela é produtiva, essa terra. Vocês viram? Então, ela é uma empresa. Ela é uma empresa rural. E, no caso, essa área que ela não utilizou ali, professor, pode ser algum indicativo para desapropriação? Claro, é isso aí. É isso aí que determina. Se ela é produtiva, é isso. Quer dizer, tu tem terra própria para agricultura, para pecuária, e não está cultivando, ou por preguiça, ou porque não teve condições, mas isso tem como justificar-se. Não conseguiu plantar aquele ano, entendeu? Aí que vem a defesa. No caso, se ele atingiu mais de 80, já não é considerado um local próprio para desapropriação, né, professor? Porque ele está atingindo, né, a função produtiva da terra. E no caso, Exatamente. professor, no caso aquele 20% que o senhor falou de pastagem, né, entraria nesse caso alguma coisa, não? 20% de pastagem, como é que é? Aquela hora que o senhor falou que tinha que ter no mínimo 20% de pastagem. Não, 20% de reserva legal. Tá. 20% da área não aproveitável é a reserva legal, que é obrigado a deixar quem tem área maior que a pequena. Tá? De média para cima tem que deixar 20% dela de reserva legal. Para ser considerado latifúndio por exploração, ele teria que ter passado dos 100%, atingido os 100%? Não, tinha que ser menos de 80%. Acima de... Menos de 80%. Deixa eu ver o que eu vi aqui. É que daí cima do quê? Logo embaixo ali, ó. Latifúndio. O grau de eficiência na tem exploração de né? terra deverá ser igual ou superior a 100. Tipo, o seguinte sistema. Não, isso é eficiência. Tá. É o grau de utilização desse do 80. Eficiência na exploração. Isso é Ou outra seja, tem que coisa. ser superior a 80, né? Nós estamos falando em grau de utilização. Grau de eficiência é GE. Eu não falei ainda. Para saber se a terra se atingiu a porcentagem de exploração, né? Para saber se a empresa é explorada. O grau de eficiência é outro, para saber se atingiu. Também determina. Só que grau de eficiência é para produtividade. Eficiência, nós estamos falando de utilização só. Acho que Eu podia ter... Não estou falando enquanto eu estou produzindo, se está produzindo bem ou não. Isso é eficiência. Nós não falamos nisso ainda. Vocês viram?
Eu digo que estão correndo muito, estão querendo me ganhar, viu? Estão cruzando de mim, eu estou segurando aqui, porque tem uns que estão mais devagar, eles estão atropelando. Mas eu acho que se o senhor conseguir deixar uns exercícios lá no material de apoio para nós, Não, acho que é calma, bacana. nós vamos chegar lá ainda. Espera, nós vamos fazer vários exercícios, assim como eu dei aqui para vocês. Vocês vão fazer. Só que eu não quero atropelar muito. Vocês estão, esses três aqui que estão na coluna aqui, estão. Mas tem uns aí que estão. Tá? A Mariane, por exemplo, não falou ainda. Né? E aí pode não estar entendendo. O Vanderlei se aquietou. O Jefferson está. Eu estou só analisando. Mas está entendendo, viu? Grau de utilização e grau de eficiência. O que está dizendo aqui, ó? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 6º são duas coisas diferentes. Nós estávamos no primeiro. Grau de utilização, parágrafo 1º do artigo 6º. Sebastião, está com o microfone ligado. Tá? Então nós vamos, por hoje nós ficamos, lembra que tem grau de utilização e grau de eficiência, são duas coisas diferentes. Ô, Sebastião, liga o microfone, Sebastião. Ô, Bastião. Sebastião! Eu acho que nós hoje paramos por aqui, na próxima aula, nós não sei se terça-feira que vem nós vamos ter uma aula, não sei se vai ter aula ou não, mas até lá você recebe. Quem quiser dar uma olhada nisso aqui, dê uma olhada bem nessa coisa aqui, ó, grau de utilização e grau de eficiência distingue bem um do outro, tá? E aí nós vamos saber exatamente. Tem que ter os dois simultaneamente, o cinema e o sujeito. Grau de eficiência e grau de utilização. Um grande abraço para todos. Até a semana que vem, se é que teremos. Obrigada pela aula. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Beleza. É, mas